Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje estamos aqui nesse encontro. Vocês estão me ouvindo bem com fone? Quem estiver entrando, me conta se está me ouvindo bem. Boa tarde, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Podem ir chegando. Me confirme se vocês estão me ouvindo, por favor. Quem está aí ao vivo. Se meu fone tá funcionando, tá? Ah, então tá bom. Perfeito. Obrigada. Obrigada lá, Júlia. Que bom ver todos vocês aqui, colegas fonos, colegas pais, familiares, colegas médicos, a Lígia querida que chegou aqui, que vai participar desse grande encontro. Na verdade, eu tô honrada de ter esse encontro com ela hoje, vocês nem imaginam. A Michele, gente, pode ir entrando, que eu vou chamar a Lígia para conversar com a gente sobre o autismo feminino e as relações com a comunicação. Esse encontro, a gente já tá com ele no coração, assim, guardado já faz muito tempo. E eu vou chamar a Lígia agora para entrar aqui ao vivo com a gente. Olá, Lígia, você já recebeu meu convite? Oi, Olá, boa tarde. Tudo jóia, doutora Tamires? tudo jóia? Mas não tem Que doutor aqui bom. não, só Tamires. É Tudo muita bom, Lígia? admiração pelo seu trabalho. E eu Maravilhoso. pelo seu. Muito Estou obrigada. encantada demais pela todos os conteúdos que você compartilha com a gente, com tudo que você troca, né, de forma tão sincera, né, e com tanta evidência, né, científica, tanta experiência clínica. Para mim, assim, está sendo uma grande honra de verdade ter nesse momento aqui com você, viu? Obrigada por ter aceitado o convite. A honra é toda minha. Pessoal, ó, aqui, quem está chegando, né? Talvez esteja chegando tanto pela minha rede quanto pela rede da Lígia. Então, eu acho legal a gente começar se apresentando, né, Lígia? Eu quero que todo Sim. mundo que ainda não te conheça já saia seguindo e encantado com você. E quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho, em seguida a Lígia vai explicar um pouquinho sobre ela e sobre a trajetória dela. Falar rapidinho porque eu falo demais. Para quem não me conhece, eu sou Tamires Akbart, eu sou fonoaudióloga, sou aqui de Vitória, Espírito Santo, sou especialista em linguagem e atuo, né, no dia a dia com crianças e adolescentes que têm transtornos do neurodesenvolvimento e ajudo eles no caminho da comunicação. E as meninas, né, as meninas sempre fizeram parte do meu consultório. Então, né, por mais que Uhum. seja muito relatado a questão, né, associam muito, né, ver mais meninos do que meninas no espectro, eu acho que eu sempre atraí, não sei explicar, porque sempre onde eu trabalhei sempre tinham muitas meninas, né? Então todo mundo fala, nossa, aqui é diferente das outras clínicas, né? Eu acho que é talvez pelas famílias mesmo, né, que falam, que tem uma filha que teve diagnóstico, acompanha comigo, aí, o boca a boca, o famoso boca a boca, né? Acho que também pelo fato do meu interesse nesse assunto, assim, de querer entender melhor, de querer ajudar mais as minhas pacientes, de querer pensar não só ali nelas na infância, mas pensando na vida, né, adulta, para se tornarem mulheres dependentes, autônomas, qualidade de vida. Então, é um assunto que me toca muito e eu convidei a Lígia, que agora ela vai se apresentar para a gente. Lígia, fica à vontade. Muito obrigada. Pois é, sou de Belo Horizonte. A minha primeira formação foi em fisioterapia e as mulheres também sempre fizeram parte do meu consultório, da minha vida, da minha carreira, porque o meu marido é ginecologista, é obstetra, e como fisioterapeuta eu fazia o acompanhamento Olha, das mulheres, fazia o pré-natal, eu sou assistente dele nos partos, então acompanhava o parto também, depois o puerpério. E aí os filhos também acabavam, né, tendo algum vínculo comigo, e
mas a minha carreira como fisioterapeuta, né, passou por esse pensamento a respeito da postura, desenvolvimento, eu orientava Shantala e cuidava muito realmente da postura física da minha cliente. E Uhum. quando eu fazia isso, olha só que interessante, Hum. Camille, a nossa conexão. Ah, Eu muito bom. observava que a voz da pessoa até mudava, que melhorava a autoconfiança. E aí, na minha ingenuidade, eu pensei, falei, bom, e se a gente alterar também os pensamentos, alterar a cognição, será que a gente vai ter essa mesma repercussão física, né? Será que trabalha em mão dupla? E aí eu falo minha ingenuidade porque é o erro de Descartes, né? Separar a mente do corpo. Não existe nada Uhum. disso. Mas aí eu fui estudar psicanálise, fui estudar psicologia e acabei me encantando pela educação. Então hoje eu trabalho como educadora e mantenho esse público mais feminino. Hoje trabalho mais com mulheres adultas, mulheres autistas, então mais Gente, clientes adultas. estou encantada com a sua história. Gente, É eu falei mesmo? já que as conexões elas acontecem de formas que a gente nem imagina. Eu não Exato. sabia, assim, esse início da sua história, eu conheci essa história como educadora para frente, né? Uhum. Mas eu estou encantada, encantada, porque olha, né, a questão da postura, do corpo, né, da gente pensar no indivíduo como um todo, né? Você estava lá já fazendo várias associações da saúde da mulher e da conexão com aí, em seguida com os seus filhos, né? Lá desde a da gestação até o puerpério e todos os desafios que vêm depois. E se a gente pensar, né, que quando a gente pensa que tudo na vida é complexo e né, o maternar às vezes é a fase, né, mais complexa da vida de uma mulher, se a gente pensar que muitas das nossas crianças, né, neurodiversas, elas também estão dentro de famílias, né, que tem às vezes fenótipo ampliado, né, às vezes as mães só vão descobrir que realmente estavam, né, tinham características e que foram ao longo da vida tendo vários desafios e várias questões é, que precisou passar entender, se sentindo um peixinho fora da água, se sentindo diferente, só quando tem, né, nos filhos ali a possibilidade de se ver no reflexo, né? Nem todos os casos, mas a gente sabe dessa Uhum. associação genética importante e você já estava lá, né, pensando na postura e dando esse suporte. Olha que legal, muito, muito legal. E é isso mesmo. Hoje a gente vê que a maior parte das mulheres tem o diagnóstico a partir do filho, às vezes o marido, algum parente próximo, né? Aí liga esse sinal de alerta e ela começa a pensar em si mesma. Essa semana, a gente, ó, literalmente aqui é um bate-papo, né, Lídia? A gente quer que vocês fiquem à Claro. vontade, assim como a gente está super à vontade. E só linkando isso até com uma experiência que eu tive, inclusive, essa semana, e eu ouvi de uma mãe, né? Hum, Por mais que para mim me doa a questão de aceitar o diagnóstico da minha filha, ao mesmo tempo está sendo libertador, porque eu estou me autodescobrindo, coisas que eu ó. nunca parei para pensar, mas que eu também tinha, só que eu acabei mascarando a vida toda. E ela falou, gente, eu estou praticamente, devo ter mudado uma palavra ou outra, porque naquela hora minha mente deu até uma girada, assim, né? Porque tem um teor emocional muito forte quando a gente escuta um relato desse, né? Mas foi praticamente isso que ela me disse, assim, com essa forma, com essa magnitude que foram essas palavras que entraram em mim, assim, porque como que é difícil, mas também é libertador. E a gente trazer essas informações para o Brasil, e, gente, quem não sabe, a Lígia é uma das grandes pessoas que estão aqui na comunidade, né, do autismo no Brasil, trazendo esse tema à tona, né, ela junto com o Dr. Tiago Castro e vários médicos envolvidos, vários profissionais envolvidos, né, eu tenho dado a minha contribuição na área da fonoaudiologia e tem várias colegas também envolvidas, porque é necessário que as informações cheguem até as pessoas. A gente precisa desmistificar
né, que o autismo é, né, só em meninos, ou que como se fosse uma raridade em meninas, a gente já sabe, já tem muita evidência que mostra o inverso. Então ali já é essa pessoa, é essa bandeira, a página dela está repleta de conteúdo, e conteúdo de qualidade sobre o espectro nas meninas e nas mulheres. E hoje a gente selecionou esse tema, né, fonoaudiologia no autismo feminino. A gente já pode falar, Lígia, sobre? Claro, pode, Não, não, deve. Eu não. estou curiosíssima. Na verdade, eu ia te perguntar se a gente já pode falar do que vem depois. O que a gente está preparando para o pessoal. Já pode ou não pode? Do Pode livro. falar tudo. Pode falar Então, ó, tudo. vocês vão saber que então, de praticamente primeira mão, né? Porque a gente está ainda nessa fase de organização, mas a gente está fazendo um Sim. livro, gente, um livro. É, Teremos literatura brasileira numa linguagem acessível para as pessoas sobre o espectro feminino. Vocês não têm noção o que que a Lígia e o Dr. Tiago estão organizando. É são, fenomenal. Acho que vai revolucionar mesmo todo o país. E eu estou muito feliz de estar participando desse projeto, mais esse projeto lá de vocês. eu também me sinto extremamente honrada com a sua participação. É um projeto colaborativo e são muitos autores incríveis, engajadíssimos, com prática clínica já, né, estabelecida e que tem essa generosidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento deles, né, com a gente. Então, realmente vai ser a primeira obra Vai, sobre autismo feminino, né, em português. vai ser a primeira, gente. Então, assim, é É, uma honra imensa participar desse projeto. E o tema da live, então, inclusive, tem relação com o meu o capítulo, seu né? capítulo, Que, muito bem. assim, mais um filho na minha vida, porque, assim, eu estou gerando, vocês não têm noção. Eu vou dormir pensando nisso, eu acordo pensando nisso, aí vem mais uma ideia, e aí eu faço mais uma pesquisa bibliográfica e penso mais um caso que já passou da minha vida e vou tentando já traçar, assim, que em breve vocês vão ver. E quando a gente pensa na fonoaudiologia, no espectro feminino, a gente acaba pensando muito naquela menina não minimamente verbal, eu não gosto desse termo, né? Não falante, né? Sim. Que não verbal, né? Às vezes ela não fala verbalmente, mas já tem, né, repertório de comunicação gestual e tem outras formas de comunicar, não é só verbal. Então a gente tem usado muito esse termo, gente, só para balizar, que vocês vão me ouvir falar muito hoje, a questão do termo, em vez de falar não verbal, é, de forma mais inclusiva, é a gente falar Uhum, não falante, né? Porque uhum. a pessoa pode ter outros meios de comunicação, porque a comunicação é multimodal. E aí a gente pensa muito nessa menina, né? Ou nessa mulher que não tem ainda um meio de comunicação e acaba perdendo ali uma gama enorme de possibilidades, inclusive da atuação fonoaudiológica nas questões pragmáticas das mulheres, né? E o que que é isso? São os déficits na comunicação social, que inclusive é onde mais se fecha os diagnósticos mais sutis, né? Os que precisam, né? Nível 1 de suporte, né, Lígia? Você concorda Por, também? por isso você tem meninas no seu consultório, né, doutora Tamires? Porque é justamente esse o caminho, né, em geral, para a menina autista. Porque ela costuma ter mais motivação social desde a infância, como toda menina, né? Diferente dos garotos. Então tende a ter mais traquejo, mais habilidade, mesmo sendo autista. Só que, né? Quem olha mais de perto, a gente que é profissional, a gente nota que essa maior motivação nem sempre significa uma habilidade, como você falou, falta a Exato, função, né, pragmática e usar exato. o repertório verbal, o repertório cultural dela de forma funcional e de forma a se vincular às outras meninas. Então, às vezes, no contexto familiar, isso passa batido, ela é inserida, os pais Uhum. auxiliam ali de forma intuitiva e está tudo bem. Mas quando ela vai para a escola, que aumentam as demandas sociais, né, além das demandas acadêmicas, ali mesmo que sejam mais lúdicas,
tem essa exigência de estar em grupos, participar de tarefas sociais, cantar, dançar, brincar, talvez falhe nesse momento, né, a compreensão. A Lorna Wing chamava de intuição social. Exatamente, E aí talvez apareçam outros problemas, né, outras questões da linguagem, da fala. E nesse exatamente. momento é que nós precisamos de vocês, fonoaudiólogos, para, né, atenderem essas demandas. E a questão, a consequência, né, de não ter essa habilidade é justamente perder o vínculo. E se a menina tende a ter maior motivação durante a infância, tem os estudos mostrando que lá pelos 6, 7 anos, talvez ela já tenha algum tipo de frustração nesse período escolar, e aos 10 talvez ela já não tenha tanta motivação social mais. Olha só. Então precisa de, inclusive da assistente terapêutica, ela precisa saber disso. Como as meninas fazem o vínculo social, porque aí ela vai fazer a mediação de forma específica, né? E mais assertiva, Mais né? assertiva, né? Para aquela menina. Para aquela menina. E tem a questão da individualidade, né? Cada uma vai cursar de um jeito totalmente diferente. Isso que você trouxe é bem a realidade, né? Porque em muitos casos, na realidade ali do contexto da família, fica muito mascarado, camuflado, super protegido até pela família, porque é o jeitinho dela. Ah, fulano também era assim, ciclano da família também. Ah, mas ela é tão fofinha, isso é tão. Ai. Nossa, é porque ela é geniosa, né? Aí eles começam a trazer vários estereótipos que acabam fazendo o quê? Camadas e camadas e camadas e camadas de névoa daquelas manifestações que a criança já estava, né, demonstrando desde muito pequenininha, né? E não necessariamente com aquelas características clássicas que as pessoas têm de da imagem quando pensa no autismo, né? Pensa o quê? Aquela Um criança que não brinca, estereótipo. que não se, um estereótipo, um rótulo, né? Que ela não brinca, que ela não tem interesse nas pessoas, que ela fica mexendo com rodinha, que ela fica olhando para rodinha, que ela não fala, né? Só que o que a gente vê, o termo já diz, né? É um espectro. E nas meninas que, Exato. como você falou, tem um cérebro mais social, naturalmente, né? A nossa neurobiologia, né, do sexo feminino, ele traz isso, né? Que é um cérebro que já tem uma predisposição para essa comunicação social, né? Para esse interesse social, como você trouxe, né? É, quando a gente pensa, né, interesse social e tudo, a menina já vai ter talvez uma predisposição a querer se comunicar mais, a tentar se engajar mais no outro, tentar imitar mais o outro, tentar ser mais, como é que eu posso dizer, que eu não gosto desse termo, mas né, Lídia, ser aceita, né? Ser querida, ser Elas acolhida, falam, né? inclusive, Tá. verbalizam que a camuflagem às vezes vem buscando pertencimento. Estar dentro, né? Se sentir Exato. parte, às vezes até dentro do núcleo familiar, e isso faz com que, quando ela tem esses desafios, né, por exemplo, quando começa a ir para o parquinho, ela não se conecta com os amiguinhos, isso antes, às vezes, da escola, às vezes com 2, 3 aninhos, às vezes os pais, eu acho que esse é o grande desafio do diagnóstico precoce nas meninas. Os pais vão lá, pegam no colo e não, não, ó, tá tudo bem, né? Eu vou lá e vou. Se a menininha não quis brincar com ela, eu vou lá e vou comprar mais boneca para ela, que aí ela vai ficar bem e tá tudo bem, né? E talvez Essa ali já era, compensação. exato, e ali já era, na verdade, um sinal de, opa, um alerta. A menininha tá tentando se comunicar com a minha filha até parece ter intenção, mas não tem muita ferramenta, não tem muito jeito. Quando ela tenta se aproximar, aí a colega reage de uma forma diferente, ela não consegue manter essa conversação, quando há uma ruptura, né, uma quebra, por exemplo. Tem duas crianças querendo a mesma coisa. E aí uma delas muda de ideia do nada, assim, Uhum. criança, né, gente? Criança no parquinho. Criança. Às vezes a menina, é o que a gente vê, inclusive com frequência, ela só fica parada. Às vezes ela é mais Exato. passiva, né? Às vezes, Observa. exato, ela vai
ficar observando, talvez ela não vai conseguir fazer uma leitura do contexto social, do que está acontecendo, e aí ela às vezes faz o quê, né, Lígia? Às vezes ela dá uma mascarada, dá uma risadinha, ou vai correndo na direção que as crianças estão correndo, às vezes sem muito sentido, só por ir, ou entrega o que está na mão por querer ali, no caso, né, ser aceita, continuar a tentar um vínculo ali de diálogo, mesmo sem entender muito bem o que está acontecendo, ou ela vai entrar ali no universo dela, nos interesses dela e vai acabar se distanciando. Então são várias possibilidades, mas para quem está vendo de fora, às vezes não vai ficar tão nítido, Porque ela né? está Só olhando próxima do porque grupo. ela está próxima do grupo. E às vezes é o que eu percebo muito na prática clínica, e até observando minhas pacientes em contexto natural, elas fazem isso, né, às vezes com um tempo maior de processamento de linguagem também, de linguagem Tem social. É uma uma observação latência. exata, uma latência, um maior tempo de análise do que está acontecendo para poder ter uma reação, e às vezes nem sempre essa reação está adequada ao contexto, ou seja, vai conseguir suprir o que é a expectativa do outro, e aí isso gera na criança, às vezes, até uma introspecção. Ela percebe, né? Na menina, ela percebe, ela vê quando ela. E elas sentem muito mais cedo, às vezes, o que eu percebo, o que eu sinto dela também, é que elas não conseguiram atingir a expectativa do outro, né? Elas É, sentem isso mais forte, né, Lígia? Uma questão pois é, emotiva muito. eu noto que elas chegam a verbalizar mesmo. Então, embora a pessoa, né, o adulto, o professor, mesmo os pais não tenham essa percepção, fica nítido às vezes no SRS-2, em que Uhum. a adulta, por exemplo, ela responde e ela acha que tem um nível péssimo de percepção social. E os pais, aí o gráfico fica assim, um pontinho para um lado, um pontinho para o Aham. outro. Eles acreditam que esteja, né, dentro da Dentro da normalidade, da normalidade. tipicidade, porque eles enxergam aquele comportamento como adequado. Só que eles não entendem o desgaste energético, né? Quanta tensão, às vezes ansiedade e processamento mental, como você disse, para elaborar um determinado comportamento que é muito intuitivo, muito espontâneo para as pessoas neurotípicas. Então, se isso acontece desde cedo, né, com a menina, os meninos também, mas com os meninos tende a ser um pouquinho diferente, porque a vinculação social dos meninos tende a ser feita mais por interações físicas. Exato. E Exato. aí, se É o uma garoto tem bagunça, habilidade. né? Exato. Então, se o menino autista ele não tem essas habilidades físicas, provavelmente ele vai ser excluído. Talvez ele fique no grupo das meninas, né? E aí precisa de um outro tipo de suporte. Agora, quando o menino autista tem as habilidades motoras e consegue, né, ser o bom no time, vai ser escolhido sempre, ele acaba treinando de forma mais tranquila, sem tantas expectativas, essas habilidades sociais e habilidades linguísticas também. E por Uhum. isso é o oposto. Então, se o menino tendia a ser mais isolado na primeira fase da escolarização, talvez o menino autista ele vá ter mais iniciativa social lá na adolescência. Enquanto a menina, por uma série de fracassos, né, insucessos, a gente pode chamar, ou frustrações, equívocos, gafes, ela acaba se retirando, se retraindo, e isso causa muita ansiedade, principalmente quando ela não sabe por que acontece isso. Porque a gente pensa, né? Se é tão tranquilo, se é tão natural, tão espontâneo e leve para as outras pessoas, por que é um peso para mim? Eu fico desgastada, né? Exausta depois de um encontro, que eu até gostei. Às vezes as minhas clientes falam, né? Eu fui tomar um chá com a minha amiga e eu ficava contando os minutos, porque eu já tinha estabelecido, né? O tempo do Uhum. chá. Já tinha ali Nem, um nem isso era estabelecido. espontâneo. Então, eu fiquei exausta depois de 30 minutos de conversação. Isso é atípico, ela não se entende, então quando ela recebe o diagnóstico, mesmo na fase adulta, tudo começa a fazer sentido. E para a criança, né, quando a gente observa, quando tem uma doutora Tamires na vida dela, que vai observar nessas necessidades, Mais cedo. então exato, aí tem a chance de oferecer o suporte e talvez nem seja algo tão complexo, não.
É só A gente, apontar, né, as pistas sociais, como ela pode interagir de maneira mais fluida. Então, isso vai ser assimilado também, né, com menos desgaste e ela vai ter um maior tempo para esse processamento, treinamento mesmo de habilidades. exato. E as pessoas ficam pensando, né? Mas é porque aqui, gente, é só para contextualizar que eu tô vendo famílias que estão entrando que eu conheço, que, né, que estão dentro da neurodiversidade e que quando a gente pensa, né, que quando a gente pensa em transtorno do espectro, a gente também tem que entender que há mudanças tanto no sexo feminino quanto no masculino, mas também em cada indivíduo ao longo da vida, né, e do processo terapêutico. Então, às vezes chega uma criança com uma maior necessidade de suporte, aí em algumas áreas ela vai necessitando de menos suporte, outras mais, né? Às vezes melhora na comunicação, mas ainda tem muita barreira comportamental, sensorial, e vai mudando, né? A gente tem que pensar nisso, que o nível de suporte, ele não é estanque, ele vai mudando, né? E aqui, gente, a gente está comentando, nesse momento, a gente vai falar das crianças, das meninas também que precisam de mais suporte, mas nesse momento a gente está falando dos casos de, né, de que seriam o nível um de suporte, né? Aquele caso que antigamente a gente usava-se o termo leve, né? Sim, Mas leve para quem? Porque quem está exato. por dentro não é leve. E se não tem o É, suporte necessário, principalmente nos primeiros anos de vida, onde está sendo construída essa identidade, os primeiros anos de vida, está sendo construída toda essa imagem de mundo, imagem interna, né? E os traços, né, de personalidade, de como vai se colocar, né, perante isso vai gerando impactos e é o que a Lígia falou, vai custando, custa caro, né? A famosa bateria social, que as social. pessoas têm inclusive usado de forma bem banalizada, né, Lígia? Uma coisa séria, né? Uma coisa que a gente sabe que é dolorida, é angustiante. E aí, quando a gente pensa na criança, as pessoas acham que vai passar. Ah, não, isso é só uma fase, né? Muitas famílias têm por medo até de ser esse diagnóstico, quando que os pais, lá no fundo, Lígia, lá no fundo, mesmo os que meio que lutam, né, e negam a busca ali do diagnóstico e tudo, eles percebem que tem algo diferente, porque, igual você falou, é diferente, né? É uma sensibilidade mais aflorada. Às vezes, o que para uma outra criança não é nada, para aquela criança, né, uma mudancinha ali na rotina já é algo que, por mais que ela tente mascarar, a família já percebe que muda o humor, muda a forma como ela reage, tem aqueles interesses, né? Então, só que na menina, gente, é tudo tão sutil. Pensem, né? O que no menino é a rodinha, né? E viradas, uma questão sensorial. Às vezes a menina é pintar a unha várias vezes, então ela quer ir lá fazer o mesmo movimento de pintar a unha várias vezes. Às vezes é passar Seriar as bonecas, seriar as bonecas, que, nossa, as avós, inclusive, acham lindo isso. Ah, eu fazia isso organizada. também. Mas ali tá tendo interesse em brincar? Não, é Pois interesse no é. padrão, né? Na busca daquele padrão repetitivo. Ou algo que eu vejo em algumas pacientes minhas, que é aqueles interesses profundos, né? Que a gente chama de hiperfoco, mas aquele interesse profundo que da menina é fofinho, né? Eu tenho uma paciente que é apaixonada em gatinhos, e eu tenho agora uma gatinha. Então, Pronto. ela fala a semana toda, quando vai sobre o encontro comigo. A mãe dela fala que ela fala com todo mundo sobre os encontros comigo, porque ela vou sempre, ela me pede para mostrar fotos da Atena. Então a gente fica, é claro que dali eu vou esticando linguagem, vou esticando repertórios, né? Eu vou criando situações, problema, onde ela vai ter que mudar ali a forma de me responder, ou eu quebro e faço uma ruptura de propósito na comunicação para dar para ela exemplos de como ela pode retomar aquele diálogo comigo. E eu estou preparando ela com o interesse dela, eu não estou tirando o Perfeito. gatinho, gente. Olha o exemplo que eu já estou dando. Perfeito. Eu estou Você usando o valida. interesse dela, validando o interesse dela, sendo uma boa parceira de comunicação, mostrando interesse também no que ela me traz, mas tentando dali do que ela me trouxe, esticar e trazer Enriquecer. ferramentas enriquecendo as habilidades dela sociais comunicativas, para que ela possa ter repertório no parquinho, para ela possa perceber
na linguagem do outro, né? No caso, nas expressões faciais, no corpo do outro, se o outro está interessado ou não naquele tema, se não é a hora dela introduzir um novo tema. Isso tudo a gente pode treinar desde a infância, se a gente identifica precocemente. As questões mais complexas que a gente tem é quando a gente tenta trabalhar isso, mas o entorno, principalmente o ambiente familiar, não aceita ou tenta, né, mascarar. E eu tenho visto também, Lígia, até da própria escola, eu percebo até isso mais na escola, A porque as proibição escolas tentam. do Não, hiperfoco? além, isso também, né, super errado, né, gente? Mas a questão de tentar normalizar, né? Ah, não, isso é normal. Ah, não, mas né, não, tá tudo bem, isso vai passar. E fala às vezes isso com uma certeza tão, né, Hum, tão bola de cristal para os hum, pais que os pais se apegam, né, a essas informações. E às vezes para aquela criança sair daquele tema, sair daquele interesse para seguir o interesse do outro, é altamente custoso. Ela até faz, a menina faz, né, Lígia? A menina consegue, né? A que tem o nível de suporte nível um, ela consegue, só que a que preço? Às vezes o exatamente. preço de que ela começa, talvez até uma pessoa, até uma criança que quando era mais novinha até era bem tagarelinha, né? Aquela coisa de fala, 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 fala. Só que aquilo vai dando tanto gasto que para ela, porque toda hora a pessoa fica quebrando o interesse dela, ela não tem ferramenta para poder seguir, aí ela acha, né, ela se sente desconfortável com aquilo e ela não sabe interpretar o que ela está sentindo. Eu tô falando de criança de 3 4 anos. A gente já Uhum, começa a ver esse desconforto, porque aí se manifesta como ansiedade social, pois é. roer unhas, começa a roer Uhum, unha, bruxismo bruxismo, e às vezes até come alterações na fala. alterações na fala, né? A fala vai ficando às vezes mais infantilizada, ou a fala, a gente vê até, isso é algo, eu tô tentando buscar um dado na literatura, mas tá difícil, tá, Lígia? Tô indo para minha, tô indo lá na minha base de formação, que antes de ser especialista em linguagem, eu fui especialista, eu sou, não, eu fui não, gente, eu sou, tá? Uhum, Tenho título, especialista em voz, né? A minha base é a área da voz. E aí maravilhoso. eu tô recorrendo aos meus amigos da voz, pesquisadores, assim, para a gente tentar ver as questões das disfonias psicogênicas. São Ai, aquelas que pessoas que perdem a maravilhoso. voz por questões emocionais, né? Uhum. E aí eu estou tentando ver se a gente consegue ver uma relação também na literatura com essas questões, no caso, né? A maior parte das pesquisas em voz são em adultos, né? Poucas são as das disfonias infantis, mas existe, gente, disfonia infantil. Ou seja, a gente também pode, talvez, identificar questões de uma fala, às vezes, mais estrangulada, ou aquela. É que as meninas falam mais fininho, né? A gente tem o timbre da voz, né? E tem todo um motivo. Mas sabe aquelas meninas que têm uma voz muito estridente ou não conseguem modular muito a voz? Hum, Às vezes, quando ela tá animada, ela dá às vezes, gritos muito altos, aquela exatamente. coisa muito descontrolada, É, eufórica. oscila e ela não consegue controlar. Exato. E isso a gente escuta de algumas adultas, não é, Lígia? Exato. E principalmente em situações de estresse, algumas pessoas têm problema no trabalho, porque quando vão apresentar um projeto, estão participando de uma reunião, às vezes é uma conversa simples, e ela vai apresentar uma ideia, ou só de pensar em falar, né, ela já sente essa alteração. E quando verbaliza, óbvio, às vezes ela não reconhece a própria voz, e isso é ansiogênico e vai virando uma bola de neve. A gente sabe, Exatamente. né? Então, algumas pessoas chegam a abandonar a tarefa, e isso, claro, compromete. Então, nas mulheres autistas, o que a gente observa muito é essa discrepância entre habilidades, excelência mesmo, habilidades artísticas, repertório cultural muito vasto, mas às vezes a carreira, né, o desempenho profissional acadêmico, ele não é compatível com essas habilidades. E isso já também é um outro sinal de alerta. E muitas vezes por uma questão relativamente simples, né, para um profissional Uhum. observar e oferecer E, recursos, talvez isso seja suficiente para que ela avance na carreira, mas se não tem a nomeação, como ela vai saber que existe também o recurso, né, a solução para o problema dela?
Então, é por isso que a gente está É, aqui conversando sobre esse exato. assunto. Então, não é banalizar, não é Não, romantizar, mas eu sempre falo, nível um de suporte não é suporte zero. A exato. pessoa É que tem. necessidade de apoio, né? Exato, a pessoa que recebe o diagnóstico, ela precisa de alguma acomodação, suporte, só de se conhecer também. Ela já vai detectar melhor, né? E a atenção abaixo, a gente consegue perceber mais nitidamente quais são as habilidades que naquele momento são mais necessárias, e vai fazer um treinamento específico, direcionado, personalizado, e realmente os resultados vêm muito rápido. Vem muito rápido. E olha que interessante, assim, se eu for parar para pensar, gente, porque eu já aprendi voz, né? Todo mundo, né, me associa muito à infância, mas eu já atendi cantores, eu já atendi jornalista, eu já atendi profissional da voz em geral. Inclusive, É quando eu era da mesmo? voz, eu amava essa área, né? Eu gosto muito das artes, então eu era encantada. E claro que a neurodiversidade, né, quem trabalha acaba que se conecta, né? Atrai e acaba sendo atraído. Isso é indiscutível, gente. Todos os profissionais que eu converso da saúde e da educação que trabalham com a neurodiversidade, se a gente for conversar, quando a gente vai numa resenhazinha assim, no off, a gente sempre percebe que parece que as coisas atraem, né? E eu percebendo isso, eu sempre que não faz, admito que não faz muito parte do tracejo no trabalho do profissional que trabalha com voz, do fonoaudiólogo que trabalha com voz, mas eu sempre fui muito para essa parte psicológica, emocional, Hum, entender como que a pessoa se percebe em relação ao outro, porque eu sempre gostei muito da pragmática, né? Esse uso social. Então, eu sempre hum, busquei protocolos de autoavaliação da comunicação para a pessoa se auto-perceber, fazer como se fosse uma selfie, né, dela mesma e tudo. E nisso eu acabava encaminhando muitas pacientes mulheres para o psiquiatra, porque olha só. pelas dificuldades na comunicação, no trabalho ou em público, às vezes é muito bom no trabalho, assim, né? Quem é mais focada no 1 a 1, né? Às vezes mais no computador, uma TI, né? Quem trabalha com tecnologia, ou quem trabalha com engenharia, números, tudo. Mas na hora de apresentar é onde travava. E procurava fono. E às vezes nem imaginava que também precisava, né, de um psiquiatra, de um apoio psicológico. E claro, né, na época nem todas devolviam depois do que tinha acontecido, né? Mas eu acabei encontrando várias que se identificavam, inclusive as artistas, né? Porque tinha várias camuflagens, várias, gente, era muita camada, muita camada. E às vezes ia para fundo, às vezes até para desabafar. Eu achava muito interessante, assim, como que por meio da comunicação, mais que ali era foco, né, mais fisiológico, né, da voz, Uhum. elas acabavam se sentindo à vontade para falar coisas que às vezes não tinham falado para outras pessoas. E aí, olha que legal, né? O legal desse bate-papo, que ficou o tema fonoaudiologia no autismo feminino, a gente está falando aqui, gente, até para os fonos que estão aqui, é uma área até de atuação no autismo adulto, tá? As Sim. mulheres adultas, elas precisam de desenvolver as competências comunicativas, né? Que a gente da área da voz profissional, a gente usa mais oratória, né? Ah, Na minha época eu já falava o termo competências comunicativas. mais Eu acho que chique. não, e eu acho que por isso que eu migrei para 100% para a linguagem, porque, gente, eu já estava na linguagem na voz, vocês não têm noção. Porque eu Uhum. me interessava nessas competências, que eram como preparar esse indivíduo, não só para fonar, para falar, para verbalizar, expressar, mas principalmente uma escutativa, né? Como se adequar a situações e conversas difíceis, situações conflitantes, né? Como ter ali uma função executiva, eu brinquei com a Lígia hoje, né? Minha Uhum. função executiva estava nas alturas. Como ter esse manejo, esse tracejo. E aí, quando a gente pensa nessas questões de competências comunicativas, Tamires, desconheço quem esteja desenvolvendo realmente trabalhos nessa área, na área da fonoaudiologia, para as adultas. E é necessário, a gente precisa avançar.
E eu passo aí para os Exatamente. colegas, porque eu posso ajudar todo mundo que quiser ir para essa área, mas realmente eu fico na infância e eu fico angustiada pensando nas minhas meninas que estão crescendo, né? A gente precisa que a fonoaudiologia também se desenvolva para conhecer cada vez melhor essa população, para que possa acompanhar ao longo da vida. E aí? Agora, pensando os desafios da infância, aí vem os desafios da adolescência, depois os desafios da vida adulta, e depois os desafios das relações, né? Às vezes no maternar, Hum, ou as que não hum. querem ser mães, mas né, do envelhecimento, né, e das questões sociais do trabalho e dos amigos. Então, isso tudo é muito, muito complexo. E a gente vai além do pensar que a fono só trabalha a comunicação para quem não se comunica, né? Então, quem se comunica também, o fonoaudiólogo, né? No caso, as meninas que estão dentro do espectro, que tem até um repertório adequado, um grande vocabulário, né? Muito assim, um vocabulário bem Sim. robusto, né? Bem desenvolvido e tudo, mas gastam muita energia nisso. E aí, com o passar dos anos, elas vão ficar o quê? Evitando, porque o nosso cérebro ele é muito inteligente. O ser humano evoluiu porque o cérebro nosso toda vez ficou buscando cada vez mais economia de energia. Então, tudo na nossa vida que tem que ter um gasto energético maior, que tem que ter todo um movimento maior e tudo, é o que a gente, em geral, deixa de lado, evita, foge, esquiva. Então, nas meninas autistas não é diferente, né? Então, a gente vê muitos pais buscando, às vezes, o fonoaudiólogo para aquela menina que os pais falam, não, mas ela falava e tal, mas aí quando ela entrou na escolinha, parece que o gato comeu a língua dela, ela parou de falar, aí ela, né, parece que ela tá ansiosa, e aí você vai não é uma regressão, na verdade é um mutismo seletivo, né? Alguns ambientes Exato. são altamente ansiolíticos, Estimulantes, estimulantes, ansiogênicos, né? ansiogênicos, desafiadores, se tornam aversivos. E aí, É às vezes, verdade. com os pais ali, que é porto seguro, a criança se comunica, com o fonoaudiólogo e com o psicólogo ela se comunica, mas tem um tio ou outro que às vezes faz piada. Eu tenho um caso assim, um tio ou outro que não é maldade, é carinho, mas faz uma piadinha ou outra. Sabe aquelas pessoas que fazem muitas piadinhas, muitas piadinhas? E aí o que que acontece com essa criança que tem uma dificuldade para ler entre as entrelinhas, para entender os tracejos sociais? Ela vai gostar, Fica ela vai gostar constrangida. fica constrangida, não entende, não consegue atender a expectativa ali de compreender a piada do tio e ela vai querer conversar com esse tio com o passar do tempo? Pois Não, é. é aquela E às criança vezes, que vai entrando, né, dentro de um casulinho. se retraindo, e se ela se retrai, ela tem menos oportunidade de treinar essas habilidades sociais. Então, a gente percebe que, às vezes, é por conta do ambiente estimulante mesmo, que a menina perde o desempenho, tanto acadêmico, ou mesmo essa competência para verbalizar o que ela pensa, que às vezes são coisas muito inteligentes, criativas, interessantes, e às vezes só o fato de estar no momento de transição. Então você disse bem, em todas essas fases, né? Entrada na escola, adolescência, faculdade, maternagem, menopausa, tudo isso, né? Casamento, namoro, tudo isso pode ser, tem potencial ansiogênico e pode exigir atualização das habilidades sociais, porque nem sempre ela vai generalizar essas habilidades cultivadas na infância, se ela teve a oportunidade de ter um suporte, um bom suporte, isso não significa que essas habilidades vão ser generalizadas numa nova fase, como, por exemplo, a adolescência. Então, nesse período, se os pais já souberem, já tiverem essa compreensão, e daí o benefício do diagnóstico precoce, né? Se a família já está atenta, também já, né, vai oferecer ali, talvez o psicólogo, ou uma nova fase com o fonoaudiólogo, porque na adolescência as pistas sociais também mudam. As Com certeza. interações entre os adolescentes
né? A Totalmente. dinâmica social é completamente diferente e talvez a menina esteja ainda infantilizada, a menina autista. O menino também, só que como não tem tantas cobranças para que ele seja um mocinho, né? Um rapaz, as pessoas Uhum. até falam, ah, já é um rapaz, mas ele está de chinelo, de Exato. bermuda, jogando Uhum. bola, a menina não, né? Então ela mesma sente essa exigência para ser mais mocinha, mais delicada, mais comportada e tudo. E as meninas mesmo, né, do grupo dela na escola, talvez já estejam falando de coisas mais Normal. adultas, querendo, né, treinando Uhum. essa habilidade e ensaiando para serem adultas também. E ela vai ficar confusa. Se tem confusão, então os pensamentos se alteram e as habilidades, todas elas, né, podem ficar rebaixadas. Com E certeza. mais uma vez, E aí, se não tem suporte, pode ser um grande problema, porque aumenta a ansiedade, pode chegar à depressão, ideação suicida. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Então é importante falar disso. Não é banal. não. Agora, às vezes, se tem um pouco de suporte, um espaço acolhedor em que o hiperfoco dela, os gostos vão ser validados, talvez Validados. já seja o suficiente para que ela se disponha a treinar, não só as habilidades, mas também para se reconhecer e aceitar a autenticidade, os gostos singulares, o jeito diferente de ser, ou mesmo esse interesse mais infantilizado, talvez, e está tudo bem se ela se sentir à vontade com essas características, com os gostos e com o jeito de ser. Verdade, perfeito. Eu ia te pedir agora para você comentar com as pessoas que estão aqui com a gente exatamente isso, quais são os riscos, e você trouxe, né, de uma forma bem leve, mas muito instrutiva, gente, exatamente. Esses são os riscos quando não se tem o suporte, não se tem principalmente o diagnóstico precoce. E assim, eu queria agora, a gente está falando muito das meninas, né, é, do nível de suporte, mas eu queria contar agora a realidade do que a gente mais vê, né, e sempre viu mais, né, por mais que eram uma parcela menor em relação aos meninos, mas quando a gente vê agora com a informação, as meninas estão chegando mais cedo, estão chegando também as nível 1, né, de suporte, mas eu queria também falar da minha experiência com as meninas que têm dificuldades na comunicação, né? Sendo que o cérebro feminino ele é naturalmente mais aberto para a comunicação, né? Então, quando a gente tem uma criança, uma menina que tem dificuldade na comunicação funcional, e é isso que eu vou trazer, né? No capítulo que eu estou tendo no livro, um panorama, né? Desde essas dificuldades que são, em teoria, leves, né? Mas também das meninas que estão dentro do moderado, né? Que ninguém fala muito sobre, praticamente não se Uhum. fala, né? E se a gente for parar para pensar e correlacionar com o espectro feminino, são as meninas que fazem ecolalias, né? Que usam as ecolalias para se comunicar. E elas ficam, gente, com esse desenvolvimento diferente da comunicação, às vezes diferente dos meninos, e as meninas elas têm esse tracejo, mesmo com uma comunicação é, com o uso de ecolalia, elas tendem a ter uma ecolalia mais comunicativa, com mais função comunicativa do que alguns meninos. Né? Nem todos, tem meninos que também passam por essa fase. E são fases, e é isso que eu vou trazer no capítulo. Eu não sei se todos aqui estão familiarizados com esse termo, que é o desenvolvimento gestáltico da comunicação, que é uma outra forma do cérebro aprender a linguagem, que a gente tem a aquisição natural, né, tradicional, que a gente sabe, né, que a criança começa a balbuciar pequenininha e por volta de balbuciando antes de 1 ano, os primeiros gestos comunicativos perto de 10 meses, as primeiras palavras perto de 12 meses, e aquela criança começa com uma palavrinha, um sonzinho que vai virando uma palavrinha, que depois vai se juntar duas palavrinhas, vai formar uma frase, e lá, né, de 2 para 3 anos para frente, começa a se tornar frases, né, onde ela vai começar a narrar, pedir, responder, né, e vai desenvolver função comunicativa por função. Mas existe, né, as crianças que desenvolvem a comunicação por meio de partes maiores, né, que não é um jeito não é ruim, isso não é uma patologia. Né? A gente da a área da fonoaudiologia, principalmente internacional, tem trabalhado muito sobre a validação da neurodiversidade.
né, de compreender cada vez melhor esse desenvolvimento diferente das crianças que acabam cursando com estágios de ecolalia ao longo do seu desenvolvimento da comunicação. E nas meninas, o que eu mais percebo é que esses estágios eles têm muita relação com esses interesses, Exato. né, profundos e hiperfocados que acabam às vezes sendo socialmente mais adequados do que, assim, mais aceitos do que o dos meninos, né, que às vezes ainda é mais distante de um simbólico, né, do Uhum. brincar e tudo. Às vezes ela vai falar de unicórnio, né? Às vezes ela vai falar frases do My Little Pony, às vezes ela vai falar Do Aladdin, frases da do Aladdin. professora, Gente, quantas a meninas escolinha. brincam de escolinha. Só que É. imagina quando esse brincar de escolinha é extremamente repetitivo e acaba que ela perde a oportunidade de variar e aprender novas brincadeiras, porque para ela aquilo é tão excitante, tão bom, não Uhum. quer outra coisa. E é aquilo todos os dias. E é aí que a gente É. tem que ligar, né, tudo que é demais e acaba fazendo com que a criança perca a oportunidade de ter novas experiências, porque ela acaba querendo ficar, né, com aquele padrão repetitivo ali, né, bem específico e fazer, fazer, fazer. Porque a criança, quando ela gosta de um filme, é natural ela querer ver de novo, querer ver de novo, querer ver de novo. Mas quando a criança não aceita ver outros filmes ou não tem interesse em outros temas e apenas naqueles, que é onde a gente tem que ficar com vários, vários, vários alertas. E aí, pensando nesse desenvolvimento gestáltico, pode ser aquela criança, e isso eu vou discorrer, porque até literatura sobre desenvolvimento gestáltico a gente não tem no Brasil, então vai ser pioneiro até Sim. nisso. A gente não tem literatura que fala, né? Não tem para estudar, eu estudei tudo literatura internacional. Agora a gente está tendo cursos na área vindo para o Brasil, mas isso ainda é muito, muito, muito novo para a fonoaudiologia brasileira, porque é novo até para a fonoaudiologia internacional a gente tentar novo assim, né, nas últimas décadas, não é novo o último ano não, é novo, mas já tem muita evidência nisso, tá? Mas assim, novo que eu quero dizer assim, que ainda não é tão discutido, as pessoas ainda não conhecem tanto, né? São áreas e formas diferentes da gente entender a comunicação, que não existe só um jeito de aprender a comunicação, existem outras formas de se conectar com o outro. E o uso da ecolalia com função comunicativa, com interesse de comunicar ao outro, é algo que as meninas, né, que tem que entram, né, que seriam já não ficaria entrando no nível 1, já entraria quase no nível 2, porque Sim. elas acabam tendo uma comunicação pouco funcional, porque elas ficam dentro de repertórios e scripts muito, muito limitados às vezes, né? E isso perde ali a funcionalidade na comunicação mais fluida, né? Mais conexão mais rápida, né? Porque vai depender muito do parceiro. E aí os pais entendem que ela está brincando ali de escolinha e está replicando às vezes a mesma frase ou a mesma senta todo mundo, quando ela quer chamar os Exato. pais para brincar, ou uma frase do Aladim, né, que ela gosta muito e que tem a ver com alguma coisa de lanchar, né? Então, até fazer a voz do personagem, não, agora todo mundo vamos sentar nessa mesa e vamos almoçar, não sei o quê. Às vezes a forma, quando ela fala isso, ela tá sim lembrando, né, essa mensagem né, gerada e que tem um valor ali que foi interessante para ela, por isso que ela gravou, mas às vezes ela tem ali a função de pedir para os pais que está com fome, que quer Uhum. lanchar, e às vezes a mãe já entende, mas e a professora, será que ela vai entender? E os E coleguinhas? e os coleguinhas, será que eles vão Aí ela entender? pode E o ser que. uma atriz na sala e talvez tenha status social se ela souber usar com bastante funcionalidade. Exato, Mas nem sempre, quase nunca é o que acontece, né, na verdade. exato. Normalmente isso afasta, né? O Exato. que que a gente percebe? Que os pais começam a procurar o tratamento fonoaudiológico. Até fiz uma pesquisa ali esses dias nos meus prontuários, assim, a Ah, pesquisa, né? Na brincar mesmo, né? Na minha própria ótimo, base de dados. excelente.
E a gente e a média das meninas com diagnóstico de autismo é a média de 6 anos. 6 anos. Ou seja, idade escolar. Exato. Então, Chegada na formação é o que o que está na nós literatura. conversamos. Ainda Então, essas transições realmente são o ponto, né, que mais chama atenção. E se for na infância, aí talvez tenha essa oportunidade de ter o diagnóstico de autismo. Só que o que a gente vê é que as meninas, inclusive nível 2 de suporte, às vezes não recebem mesmo e são não. diagnosticadas com, né, transtorno de ansiedade, outras questões. Outras Se elas têm questões. alterações motoras, isso também tende a desviar completamente o olhar do profissional. Isso não sou eu quem digo, né, sozinha. Tem os estudos mostrando e alterações alimentares também, transtornos alimentares, se ocorrerem, talvez ela não tenha essa É. oportunidade de receber o diagnóstico de autismo. E mais o Aí que é você descobriu na sua base de dados? que a gente acaba recebendo mais cedo só quando há é, a associação com transtorno motor. Você acredita? Transtorno Ai, motor de fala. Eu estava o olhando, transtorno motor de de fala, fala. de Pois é, que os fala, estudos mostram o transtorno motor, né, desvinculando o diagnóstico, desviando o raciocínio, mas uhum, problemas motores mesmo, motores, né? de Porque coordenação motora, dificuldades, né, para andar como, de bicicleta, outras questões. como aqui na clínica a gente acaba sendo uma referência, né, para transtornos motores, porque eu atuo muito na área de apraxia, atraso motor de fala e tudo. Muitas famílias vêm pelas questões motoras de fala, e aí na minha avaliação, porque eu nunca avalio só motor, não tem como, a gente tem que avaliar a comunicação e a funcionalidade dela como um todo. E aí, na avaliação pragmática, a gente vai vendo sinais e a Aí gente vai detecta. direcionando para uma avaliação psicológica, a gente vai, né, e vai. E se a gente pensar que os transtornos motores, né, de fala, eles têm muita relação com as alterações de praxis, e a praxis tem uma relação muito forte com as funções executivas relacionadas à cognição social, né? Porque aí eu tenho que pensar, a idear, planejar, programar e executar o meu movimento para que também seja adequado socialmente, né? Então eu não posso estar numa mesa, no meio de várias pessoas, no meio de um brinde, pegar um copo com muita robustez que eu vou assustar todo mundo. Né? Então eu vou ter que ter esse tracejo, né? Se tá todo mundo ali focando em alguém, eu tenho que pegar ali devagarzinho, então graduar a força, o meu movimento, a forma como eu volto com o movimento e tudo. E aí, se a gente pensar que a fala é extremamente refinada, né? E é uma coordenação motora extremamente refinada, e há meninas que têm características de déficit de praxis só vão se manifestar quando elas vão ter dificuldades nessa fala mais específica, acaba que os pais vêm, né, e procuram, mas quando a gente vai mostrando que tem outras coisas associadas, tudo, às vezes tem famílias que, né, conseguem ficar, né, eu já tinha percebido, tudo, e tem outras, não, isso é um Negam. gênio, isso é pessoal, isso é dificuldade de comunicação, não, é porque ela não fala, porque ela não falou até 3 anos, e aí a gente vai vendo que se você olhar, né, até fazendo, eu tenho muito costume, a prática de fazer vídeo retrospectiva, né, analisar os vídeos caseiros das famílias, para ver lá do balbúcio até a idade atual da criança, todas as fases ali daquela comunicação. E às vezes a criança já tinha um brincar diferente, ela já tinha interesses manifestados diferentes, ela até se alimenta, né? Não tem até um repertório alimentar, um cardápio, né, adequado, mas se você vê, só come a comida de algum familiar, né? Então só come a comida da mãe. Então quando o pai faz, a criança não tem interesse. Então ela já vai criando ali alguns pontos ali de O critério rigidez que vão ficando mais B. o critério B, né? As questões da rigidez cognitiva já estavam ali. Ou, não, ela é meio, desculpa, tá, gente, mas é assim que eu falo. É muito chata para comer, mas a comida da mãe, ela come, que é maravilha, você vai ver, é sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma Uhum. coisa. Não, mas ela não nega comer na rua. Aí você vai ver o que ela criou de estratégia para camuflar na rua.
ela pega um alimento seguro, por exemplo, uma batata frita. Uhum. Então, na rua ela só come batata frita. Aí a mãe, isso é coisa de criança. Não, é porque aquilo ali, ela encontrou uma segurança para quebrar o que ela estava, né, se Para sentindo não mudar a incomodada, rotina. que é o alimento que ela gosta. Mas para tentar ser aceita, para tentar agradar, né, ela acaba criando assim uma estratégia ali compensatória. Mas e se não tiver batata frita? O que que acontece? Sim. Tomar água. Faz jejum, A água faz jejum ou acaba criando ao longo da vida alguma compulsão alimentar, algum distúrbio alimentar mais sério, né? infelizmente. Infelizmente, que é uma outra, né, complicação que a gente vê, né? Inclusive as mães contando quando elas se identificam com os filhos, né? Às vezes já foi diagnosticado com outras questões, né? E às vezes e já tinha isso desde a infância. Então, o que a gente está tentando trazer aqui, pessoal, que é às vezes sutil, é necessário também ser olhado e que a criança que tem também maior necessidade de suporte, né? Ou seja, ela tem uma comunicação diferente, a gente tem que ver, né? Será que aquelas frases, aquele interesse todo em inglês, em músicas, né? Em outros idiomas, né? Ai, ela Uhum. adora coisa em chinês, que agora tá na moda, né? Tudo é dorama e Sim. tudo, né? Aí você vai ver, beleza, né? Ela gosta e tudo, mas você vê, ela só gosta daquilo, Uhum. né? E ela acaba criando aquilo como um interesse muito profundo. E se as coleguinhas não veem a mesma coisa, não fazem a mesma coisa, como é que ela vai conseguir se conectar com o coleguinha? Se ela tem aquele interesse muito forte, se ela não tem o suporte pragmático, que aí é o que eu queria, aonde eu queria entrar, assim. Qual que é o papel do fonoaudiólogo? É na pragmática, né? É ajudar aquele indivíduo a não só falar, a não só aumentar vocabulário, a não só pedir coisas ou negar coisas, é Uhum. desenvolver todas as funções potenciais da comunicação com o menor custo possível de energia, ou seja, da forma mais natural possível, que é onde a gente vê os maiores desafios, e se adequando a diferentes contextos ao longo do aumento das demandas sociais da vida, ao longo da vida. Então, esse é o papel do fonoaudiólogo no autismo, né? E no autismo, principalmente das meninas, por mais sutis que sejam. E o que a gente vê às vezes, Lígia, por isso que eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade, né? Ter esse espaço de fala aqui com você, aberto, né? Para que outras pessoas possam ver, é que o que acontece, por falta de conhecimento, muitos profissionais que se deparam, né? Quando recebem, às vezes, até uma criança ainda, né? 0 a 10 anos, ele tem essas dificuldades de tracejo social e tudo, aí o fonoaudiólogo fala, ah, não, mas isso não é um trabalho do fono, é só o psicólogo. Né? Ah, não, eu não. Uhum. O que que o fono? Ó, ela fala, não tem nenhum erro, né? Uhum. Não tem nenhum erro do som da fala, não troca nem o R, olha até o R dela, É lindo, né? perfeito. Ela treme até demais a língua, é bonito, não sei o quê, tem um vocabulário, tudo, e aí acaba deixando de lado a possibilidade de estudar um campo gigantesco de atuação e de possibilidade, né, de mudar vidas, que é o campo da linguagem pragmática, que a gente apoia o psicólogo nesse processo aí de desenvolver as habilidades comunicativas e sociais. E que é uma área, gente, que eu posso dizer assim, que me encanta e me fascina todos os dias. Vale É muito a verdade. pena a gente conhecer mais, a gente desenvolver mais é, esse conhecimento, tanto das famílias sobre a atuação do fonoaudiólogo no autismo feminino, quanto também dos próprios fonoaudiólogos desenvolverem a nossa ciência fonoaudiológica nessa área, porque a gente precisa, é gritante a necessidade. Se a gente tiver mais pessoas estudando também com essa mente atenta,
a essas individualidades e particularidades, a gente vai conseguir diagnósticos mais precoces, ou até se o diagnóstico ainda vir tardio, a gente vai conseguir dar mais suporte, um suporte mais específico e assertivo para ajudar ali logo de encontro ali que a gente se encontrar com essa pessoa ao longo da vida. Mas é algo que a gente está construindo, né? E a gente vai aí de pedacinho em pedacinho. Eu acho que o livro, né, vai ser Vai ser um essa grande, oportunidade uma grande de conversar, oportunidade. abrir espaço para essa discussão. E você tocou em pontos aí importantíssimos. Realmente, no consultório eu percebo que, mais uma vez, né, essa discrepância que a gente observa entre habilidades, por exemplo, a pessoa pode ter uma hiperlexia, tendência às vezes a hiperlexia, às vezes realmente é muito forte, outras vezes nem tanto, mas muitas vezes a pessoa que eu atendo tem um repertório cultural e tem experiência de leitura, sabe muitas histórias, então quer dizer, tem um repertório verbal muito amplo, Uhum. só que quando a gente pergunta sobre as próprias emoções dela, ela responde, não sei, tanto faz, pode ser. Então, tem três frases, né, para explicar o que ela sente. Então, a alexithymia é bastante frequente entre as pessoas autistas. Temos escala, inclusive, para avaliar, né, mensurar quais Uhum. são as dificuldades e os pontos mais complexos mesmo, né? Tem as subescalas, subfatores dentro desse conceito. Então, a alexithymia é a dificuldade de falar, né? De expressar os próprios Expressar sentimentos isso. e reconhecer o que a pessoa sente. Então, dificuldade com Tá. interocepção. E é por isso que, às vezes, a gente chega em repercussões muito mais graves, né? Por exemplo, o adoecimento. Porque se a pessoa não detecta sinais precoces de um desconforto, ou mesmo que a bexiga está cheia, então não esvaziar a bexiga, né? Torna vulnerável à infecção Infecção urinária, por urinária. exemplo. Então Exatamente. a fala, ela tem muito mais funções do que a gente imagina, né? E o pensamento, né, o processamento emocional, processamento das informações sociais, tudo se traduz em funcionalidade geral na vida e, né, nessa capacidade de estar bem, de se sentir à vontade onde ela quiser. Exato. E se Então, adaptar às adversidades, que eu hoje que eu vejo que é nosso grande papel como terapeutas, né, de forma multidisciplinar, é preparar, né, aquele indivíduo para lidar com as adversidades, né? É às vezes uma pessoa que você não espera, né, vir na sua casa. Gente, é muito capixaba isso, né, eu falando. Mas eu tava conversando com a Lígia antes de começar a live. Veio um rapaz mexer aqui no teto da minha casa e eu não estava esperando, não estava programado, mas eu tive que como lidar com a você vai lidar? diversidade, né? E Exige reorganizar ali. flexibilidade. Existe flexibilidade cognitiva. Então, o que a gente vê é que a mulher, ela realmente ela tem uma tendência a ter maior flexibilidade, só que para isso Na ela infância. na infância, e aí ela vai perdendo isso, né? Se não tiver o suporte adequado, isso vai ficando cada vez mais difícil, ela vai somatizando mais, né? Vai adoecendo mais ao longo da vida. E o que pode acontecer também é ela se tornar muito passiva, né? Então, às vezes, para gastar menos energia, ela aceita tudo, faz tudo, né? Tá tudo bem, tá tudo, né? Tudo tá tudo, né? Como os outros, né? Igual você falou. Não sabe, às vezes, se impor, né? Acaba tendo maior risco de ter relacionamentos abusivos, né? Relações tóxicas, não só de amorosas, mas no trabalho, na escola, com os amigos do prédio, né? Sim. E isso ela vai arrastando ao longo da vida e gerando outras questões aí que se a gente não conversa e não tenta dar suporte desde pequenininho, Uhum. pela falta do diagnóstico, vai ficando cada vez mais difícil, né? Pois é. E às vezes as pessoas não percebem que o critério A está lá, né? Está presente, mas a partir de todas essas nuances que você mencionou, que a gente percebe que sim, tem um gasto de energia muito grande e talvez não tenha o resultado que ela merece diante de tanto esforço. De tanto esforço. E, gente, isso é tão complexo, né? E quantos diagnósticos errados que as mulheres recebem, né?
como que a ansiedade, claro, não pode estar associada, mas como acaba, né, sendo a caixinha que tentam colocar tantas, né, dentro, né, o transtorno da ansiedade generalizada acaba sendo a grande caixinha, né, que todos acabam entrando e isso acaba interferindo. E esses dias a gente fez um encontro de pais, Lívia, que a gente fez um cinema para as crianças para poder aproximar os pais Na da clínica. clínica, que a vida Ah, é tão ótimo. corrida, né? Aí a gente fez um sábado de manhã, a gente fez um cineminha para as crianças, então metade da equipe se dividiu para ficar com as crianças na clínica e a gente levou os pais para o mesmo lugar, né, no mesmo prédio, mas para um bate-papo diferente, descontraído. A gente vai falar sobre estilos parentais, sobre, né, paternidade, maternidade, tudo, e neurodiversidade. E muitas mães pediram a palavra para falar sobre como, depois do diagnóstico dos filhos, elas começaram a se identificar também, que Olha, estão fechando. Algumas já falaram que estavam ainda em avaliação, algumas falando que iriam começar, algumas relatando o diagnóstico já fechado e o que cruzou desde a infância. Então, o que a gente tem tentado, né, Lígia? Acho que a mensagem desse encontro é essa, né? A gente tem unido forças, né? Vários especialistas de vários cantos do Brasil, de várias áreas, né? Tentando que a informação chegue mais rápido, tentando dar validação e visibilidade para a neurodiversidade do espectro feminino e como ele é complexo e precisa de profissionais prontos e capacitados para identificar em todo o nosso país e todo o mundo, e como as próprias especialidades, as próprias profissões precisam também avançar, né, nas ciências, porque a gente precisa de mais pesquisa, de mais, não só pesquisa de avaliação, mas também pesquisa de como adaptar o contexto terapêutico, mais práticas baseadas em evidência para essa população. sim. E ainda é nessa hora que a gente vê a grande escassez no Brasil, né, Lígia? Acho que você, como cientista aí na área, você pode até trazer essa mensagem pro pessoal, né? Os estudos ainda estão em inglês, a maior parte deles. Nós também estamos fazendo revisões, né, pretendemos publicar em breve, Bom, mas ainda é escassa a informação e a mensagem é claro que tem essa dificuldade para acessar informações atualizadas, né? Os últimos trabalhos são o volume, né, de bons trabalhos é de 5 anos para aqui, falando especificamente sobre autismo em mulheres, mas nós temos recursos, nós temos cursos, nós temos livros, tem livro que vai ai, sair no ano que vem, nós já temos, né, o livros capítulo, gente, simplificando o o seu cap... autismo. Gente, quem não viu, é porque os meus estão ali atrás, mas eu não vou virar, não. Tem uma baguncinha aqui atrás de mim de livro. Gente, o Simplificando Autismo, esse projeto que a gente participou junta, né, Lígia? Que também, Sim, com todos os autores que o Dr. Tiago Castro reuniu, ele tem um capítulo da Lígia, né, que já traz uma luz, né, para muitas pessoas que talvez nunca ouviram falar, né, Lígia? Inclusive, muitas mães falaram e elogiaram o seu capítulo. Vou aproveitar que para falar aqui em ótimo, público. que ótimo, Muitas fico muito pessoas elogiaram. feliz. Eu Parabéns. escrevi o capítulo Espectro Feminino e tem o capítulo também que é o momento eureka, né, que é a descoberta da evitação extrema de demanda, que é um outro enigma para muitas famílias, mas embora os estudos mostrem que seja raro, né, essa tendência à evitação extrema demanda, ou evitação patológica de demanda, é uma ansiedade que a criança tem muito forte diante de expectativas, solicitações, pedidos e às vezes até das próprias expectativas internas dela. Por exemplo, se a criança gosta de gatinho, só de pensar que ela precisa alimentar o gatinho ou escovar o gatinho, isso talvez já a paralise ou cause uma frustração muito intensa e os pais não entendem. Muitas vezes, quando a criança é explosiva, ela vai ser diagnosticada com TOD, mas não tem essa tendência a buscar o desafio à autoridade. A criança, na verdade, às vezes tem excelente comportamento se a rotina é flexível. Olha só que Olha que contraintuitivo. Muito difícil para os pais. E para também vou falar entender. sobre
o autismo em meninas e mulheres, para que fique mais tranquilo, e eu abordo também as barreiras ao diagnóstico. Mas nós estávamos falando, né, sobre essa questão dos profissionais ainda não estarem capacitados para fazer, para atuarem, né, participarem da equipe multidisciplinar. E eu falando com a Não, fonoaudióloga, eu tenho que falar não bem. precisa. Não, que E, isso. mas a questão é então que nós temos recursos, sim, em português também tem essa oportunidade de traduzir, de estar com as pessoas, né, que já estudaram. E o ponto fundamental é que nós profissionais não temos direito a ter, temos preconceito. Então, a gente não pode julgar a pessoa que demanda a avaliação. Então, algumas Uhum. pessoas me perguntam, né, em supervisão, por exemplo, tem certeza que é narcisista? Tem certeza que é histriônico? Eu imagino que tenha outro diagnóstico. E a pessoa pode fazer as hipóteses, o profissional, mas Uhum. ele precisa acolher a demanda e fazer uma avaliação imparcial. A partir Perfeito. desse resultado, é claro, vamos ter a conversa, nem toda hipótese de autismo vai ser confirmada. As Uhum. pessoas falam de uma moda, né, do autismo, que agora tudo é isso. Foi TDAH antes e agora é o autismo. Mas não, as informações, né, assim como nós estamos conversando aqui, os profissionais, as famílias têm a chance de terem acesso a essas características e identificarem em si mesmos. Então, não há problema, né, se tem essa auto-identificação, desde que a pessoa busque o profissional e esse profissional também acolha com respeito. E aí, Perfeito. né, a Perfeito. família, as pessoas vão ver qual vai ser o resultado. E independentemente do diagnóstico, o resultado tende a ser muito positivo, porque gera autoconhecimento e a partir disso a chance de cuidar, né, das É muito suas melhor. próprias É. características, validar as próprias características e trabalhar nas habilidades que sejam necessárias. Perfeito. A gente viu por que que é libertador a gente conhecer É, sobre, a gente desenvolver essa área, desenvolver a validação da neurodiversidade e de todas as populações, né? A mulher ela não sim, pode ficar ainda subdiagnosticada, ela não pode ficar com medo, às vezes, de ser taxada, rotulada, ou de ter ali um prejuízo na carreira por um diagnóstico, né, de neurodiversidade na vida adulta. uhum, Né, né, os empregadores também têm que entender que a neurodiversidade ela também traz muitos benefícios para as empresas. Então, ter indivíduos neurodiversos na empresa, que a gente na tecnologia a gente vê isso, nas artes, nas habilidades relacionadas a seleção de dados, né? sistematização, Sistematização de dados. Eu tenho amigas planilhas, que são neurodiversas e que são destaques, né, perfeitas. nos seus locais de trabalho, exatamente por gostarem de padrões, né, por serem sistemáticas. Uhum, Então, é usar exatamente o que o indivíduo tem, e adaptar ali a favor dele. Então, acho exato. que a neurodiversidade sendo afirmada, a gente só tende a ganhar o mundo inteiro, né? Gente, eu tô com medo da gente passar muito. Eu queria ficar o dia todo conversando com você, Elias. Eu tô com medo da gente não conseguir gravar, porque já foi Ai, 1h30 de live. e E eu tenho falamos medo do. bastante, Falamos bastante. E temos eu tenho. muitas Nossa, eu nem vi passar. Agora informações. eu vi há pouco que já é 4h26. Eu falei, gente, deixa eu tentar. Porque se a gente não encerrar, pode não conseguir gravar. Mas, Lígia, eu acho que a gente precisa de mais bate-papos. Então, Queremos. acho que fica o convite aí para outros encontros, talvez para a gente aprofundar algum desses temas que a gente acabou entrando hoje, levantou, né? Sinalizou para quem está aqui no ao vivo e para quem vocês vão compartilhar, que eu tenho certeza que todo mundo que estava aqui, que gostou, vai compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas conheçam. E eu queria te agradecer muito, Lígia, muito mesmo, por ter participado, pelo conhecimento. Eu espero vê-la presencialmente em breve para te dar um abraço. Vai Mas ser aqui eu já ótimo. falo que eu amo o seu trabalho, eu me identifico muito, eu gosto da forma como você traz de forma leve, acolhedora, mas muito assertiva as questões do espectro feminino. E muito, muito, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Excelente estar aqui com você, tá, Liz? As suas aulas são
incríveis também, aprendo É. muito. Então, sou sua aluna e sou fã também. Oh, meu Muito obrigada Deus, pelo convite. que honra. E eu queria também agradecer, né? Nós gostaríamos de agradecer a todos que estão aqui com a gente desde o início, quem foi entrando, chegando. Eu vi que teve algumas perguntas, acabou que a gente É, ficou muito concentrada nesse bate-papo tão profundo, né? A gente não conseguiu responder, mas depois eu vou tentar. Na verdade, nem eram tantas perguntas, na verdade, a gente teve vários comentários de identificação, então saibam que a isso. gente ficou muito feliz que vocês interagiram, participaram, se identificaram, né? Encontraram aqui nesse espaço também uma identificação, uma possibilidade, né, de saber que há pessoas, né, trazendo informação para melhorar o mundo para todos, né, inclusive para vocês. Então, muito obrigada a todos, gente. Um Obrigada pela tchauzinho para presença. vocês. Obrigada pela presença e um final de semana excelente para todos. Tchau, Lígia. Beijo. Obrigada, viu? Beijo, obrigada, Tamires. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. gente. Tchau, Tchau. tchau.